A Santificação, por John Charles Wiley. A santificação é aquela operação espiritual interna que o Senhor Jesus Cristo realiza em uma pessoa pelo Espírito Santo. Quando Ele a chama para ser um crente verdadeiro, Ele não somente a lava de seus pecados mediante o seu próprio sangue, como também a separa de seu apego natural ao pecado e ao mundo, colocando um novo princípio em seu coração e tornando-a piedosa na vida prática. O instrumento mediante o qual o Espírito efetua essa obra geralmente é a palavra de Deus. Embora algumas vezes use as aflições e as visitas providenciais, sem palavra alguma, 1 Pedro 3:1, o beneficiário dessa operação de Cristo mediante o seu Espírito é chamado nas Escrituras de homem santificado. Aquele que supõe que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou somente para prover justificação e perdão de pecados para o seu povo, ainda tem muito a aprender. Consciente disso ou não, ele está desonrando o nosso bendito Senhor, transformando-o em um meio salvador apenas. O Senhor Jesus realizou tudo quanto é necessário para as almas de seu povo, não somente para livrá-las da culpa do pecado, mediante a sua morte expiatória, mas também para livrá-las do domínio dos seus pecados, conferindo o Espírito Santo aos seus corações, não somente para justificá-los, mas também para santificá-los. Portanto, ele não é apenas a sua justiça, mas também a sua santificação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Ouçamos o que a Bíblia diz a respeito. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado. Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. João capítulo 17, verso 9, Efésios 5, verso 25 e 26, Tito 2, 1 Pedro 2, versículo 24, Colossenses 1, versículo 22. Que o significado desses 5 textos seja cuidadosamente considerado. Se estas palavras possuem algum significado, elas ensinam que Cristo realiza tanto a santificação quanto a justificação do seu povo crente. Ambos aspectos são cobertos pelas provisões daquele pacto eterno, firme e bem ordenado em todas as ocasiões, do qual Cristo é mediador. De fato, Cristo é chamado de o que santifica, e seu povo é denominado os que são santificados. Hebreus capítulo 2, verso 11. O assunto que ora consideramos é de tão profunda e vasta importância que requer ser cuidado, resguardado, aclarado e definido em cada uma das suas facetas. Uma doutrina necessária à salvação jamais pode ser desenvolvida de forma exagerada. Jamais pode ser iluminada em excesso. Esclarecer a confusão entre doutrinas e doutrinas, infelizmente, algo tão comum entre os evangélicos. E mapear a relação exata entre as verdades da religião é uma das maneiras de atingirmos a exatidão em nossa teologia. Portanto, não hesitarei em apresentar uma série de proposições ou declarações correlacionadas extraídas das Escrituras, as quais, conforme penso, serão úteis para definir a natureza precisa da santificação. A santificação, pois, é invariável resultado da união vital com Cristo, que a verdadeira fé confere a um crente. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João capítulo 15, verso 5. O ramo que não produz fruto não faz parte da videira, como uma porção viva. A união com Cristo, que não produz qualquer efeito sobre o coração e a vida, não passa de uma união meramente formal, indigna diante de Deus. A fé que não envolve uma influência santificadora sobre o caráter da pessoa não é a melhor que a fé dos demônios. Antes, é uma fé morta, por estar sozinha. Não é dom de Deus, não é a fé dos eleitos de Deus. Em suma, onde não há santificação da vida, não há fé real em Cristo. A verdadeira fé opera através do amor.
Ela constrange o homem a viver para o Senhor, movido por profundo senso de gratidão pela redenção recebida. Ela faz com que ele sinta que nunca poderá fazer demais por aquele que deu a vida por ele. Sendo muito perdoado, muito ama. Aquele que é purificado pelo sangue de Cristo anda na luz. Aquele que tem uma esperança real e vive em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Tiago capítulo 2, verso 17 a 20, Tito capítulo 1, verso 1, Gálatas capítulo 5, verso 6, 1 João capítulo 1, 7. A santificação, uma vez mais, é o resultado e a consequência inseparável da regeneração. Aquele que nasceu de novo e foi feito uma nova criatura, recebe uma nova natureza e um novo princípio, e passa a viver uma nova vida. Uma regeneração que permite que o homem viva descuidadamente no pecado ou no mundanismo é uma regeneração inventada por teólogos sem inspiração, mas jamais mencionada nas Escrituras. Pelo contrário, o apóstolo João expressamente diz que todo aquele que permanece nele não vive pecando, pratica a justiça, ama a seu irmão, vence o mundo. 1 João 3,6, capítulo 2, verso 29 e capítulo 3, do 9 a 14, capítulo 5, do 4 a 18. Resumindo, onde não há santificação, também não há regeneração. E onde não há vida santa, também não há novo nascimento. Sem dúvida, essa é uma declaração dura, segundo muitos pensam. No entanto, dura ou não, essa é a verdade da Bíblia. Ficou claramente registrado que aquele que nasceu de Deus é aquele em que permanece a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João capítulo 3, verso 9. A santificação, uma vez mais, é a única evidência indiscutível da presença habitadora do Espírito Santo, algo essencial à salvação. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. O Espírito nunca jaz dormente e ocioso numa alma, mas sempre torna a sua presença conhecida pelo fruto que faz brotar do coração, no caráter e na vida. Diz o apóstolo Paulo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Sempre que essas virtudes se fazem presente, ali está o Espírito. Onde essas virtudes não aparecem, os homens estão mortos diante de Deus. O Espírito é comparado ao vento, e tal como o vento não pode ser visto por nossos olhos físicos. Porém, da mesma maneira que sabemos que o vento existe através dos efeitos produzidos sobre as ondas, as árvores e a fumaça, assim também podemos saber que o Espírito está em um homem através dos efeitos que produzem sua conduta. É insensatez imaginar que temos o Espírito, se também não estamos andando no Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 25. Podemos depender dessa verdade com uma certeza positiva de que não há viver santo onde não há o Espírito Santo. O ser estampado sobre o povo de Deus pelo Espírito Santo é a santificação. Todos quanto realmente são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. Além disso, a santificação é o único sinal seguro da eleição divina. Sem dúvida, os nomes e o número dos eleitos são segredos os quais Deus sabiamente reservou para a sua própria autoridade, não os revelando ao homem. Não nos é concedido neste mundo estudar as páginas do livro da vida a fim de verificar se os nossos nomes estão ali. Mas se há algo claro e indubitavelmente ensinado acerca da eleição é o seguinte: as mulheres e os homens eleitos podem ser conhecidos e distinguidos por suas vidas santas. Está expressamente escrito que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito. Também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Por conseguinte, quando o apóstolo Paulo percebeu a fé atuante, o amor operante e a esperança paciente dos crentes de Tessalônica, disse: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. 1 Pedro capítulo 1, verso 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, Romanos capítulo 8, verso 9, Efésios capítulo 1, verso 4, 1 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 3 a 4. Aquele que se orgulha de ser um dos escolhidos de Deus enquanto voluntário e habitualmente vive em pecado, está apenas enganando a si mesmo e proferindo ímpias blasfêmias. Naturalmente é difícil saber o que as pessoas realmente são,
E muitos daqueles que exibem religiosidade externamente, na realidade podem ser hipócritas de corações apodrecidos. Mas onde não há pelo menos alguma aparência de santificação, podemos ter boa margem de certeza de que também não há eleição. O catecismo da nossa igreja ensina de forma correta e sábia que o Espírito Santo santifica todos os eleitos de Deus. A santificação, por semelhante modo, é algo que sempre será visto. A semelhança do grande cabeça da igreja, de onde ela emana, a santificação não pode ser ocultada. Toda árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Lucas capítulo 6, verso 44. Uma pessoa verdadeiramente santificada pode ser tão humilde que nada veja em si mesma, senão fraqueza e defeitos, tal como Moisés, ao descer do monte, pode não ter consciência de que o seu rosto resplandece. A semelhança do justo na tremenda parábola da ovelha e dos bodes, pode não perceber que tenha feito alguma coisa digna da atenção e do elogio do seu Senhor. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Mateus capítulo 25, verso 37. Mas independentemente de ter consciência disso ou não, os outros sempre verão nele um tom, um gosto, um caráter, um hábito de vida diferente dos outros homens. A própria ideia de que um homem pode estar santificado, enquanto não se pode ver santificação em sua vida, não passa de franca insensatez, de abuso de palavras. A luz pode brilhar muito debilmente, mas se ao menos houver um feixe de luz em uma sala escura, ele será visto. A vida pode ser muito frágil, mas se o pulso bate, embora fraco, será sentido. O mesmo acontece com o indivíduo santificado. A sua santificação será algo percebido e visto, embora se ele mesmo talvez não a compreenda. Um santo em quem coisa alguma pode ser vista, senão mundanismo ou pecado, é uma espécie de monstro que a Bíblia não aprova.